Bom dia a todos. Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 29 de julho de 2022, uma sexta-feira. O primeiro versículo vem do livro dos Provérbios. Provérbios é uma grande coleção de frases de sabedoria, de conhecimento, de pensamentos do Antigo Testamento. Vem de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. A vereda, o caminho dos justos, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até que seja dia claro. Muito bonito, né? E da primeira carta a João, capítulo 3, versículo 2, é o segundo versículo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser completamente na liberdade do reino de Deus, né? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando chegar esse reino, quando estiver manifesto totalmente, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O apóstolo Paulo diz, ainda vemos como em espelho. Ainda não se manifestou tudo, a luz toda. Ela está em partes, vindo, brilhando mais e mais como o alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia estar totalmente claro. E a oração escrita por Johann Rist, essa luz de Deus não permite que vacilemos no bom caminho da fé. Senhor, quero agradecer-te eternamente pelo bem que nos fizeste, presenteando-nos com o tesouro que nos guia ao teu reino. Muito bem, a primeira leitura, vem da primeira carta a João, também, capítulo 5, versículos 6 até 10. Parece muito complicado e eu vou mostrar que não é. 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 10. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Testemunho aquele dado pelos três, né?
O Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a água e o sangue. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa vida aqui que ele fala é especificamente a vida cristã, ou a vida que já vive este reino, que começa a brilhar e vai se tornar dia claro. Não usem isso para oprimir outras pessoas, para ser xenófobos ou preconceituosos religiosos, não é outra palavra, racistas religiosos, né? Ah, você não é cristão? Fora, você tem a morte. Não é isso que significa que através desse Deus vem a vida. Que vida? Que testemunho é esse que é dado? Eu sempre falo que um texto tem um contexto. Então, aqui para entender esse pedaço que eu li de 1 João, é preciso ver do que essa carta de João está falando. Então, eu preciso ler também ali o capítulo 4, ler o livro inteiro de João. Mas ler pelo menos o que vem antes desse texto, o que vem logo antes e o que logo depois, para entender esse jogo de conceitos, palavra, espírito, água, sangue, no céu, na terra. No céu, na terra, lembra a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade no céu e na terra. Assim no céu como na terra. Ou assim como é no céu, seja feito aqui na terra. O céu não é um lugar físico, tá? O céu quer dizer o reino de Deus, onde a vontade de Deus se cumpre. Como, então, entender esse monte de conceitos, os três, palavra, espírito, água, sangue, verdade, vida eterna. No capítulo anterior, capítulo 4, e logo depois, mas principalmente logo antes, no capítulo 4, essa carta, esse livro está falando bem claramente. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, sua próxima, está mentindo. Esse é o testemunho. Deus é amor, revela amor, e o seu reino será de amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e permanece no seu reino. E quando ele fala aqui, quando agora nesse texto que eu li, ele fala ali, ele se revela em água e sangue e espírito, o espírito que realiza a coisa, que dá testemunho, através da água e sangue. Água e sangue, ele está falando do batismo. Que testemunha esse Deus que é amor. Então ele está dizendo que o batismo, que é feito pela água, pelo Espírito, no sangue de Jesus, no Jesus que morre por amor, que se sacrifica por amor, que perdoa por amor, que salva por amor, e que quer aqui revelar todo o seu reino de justiça, paz e alegria por amor e através do amor. Esse Deus nos é revelado e nós nos tornamos parte dele através do batismo. Na verdade, a palavra água é fundamental nesse texto. E a ligação da água com o sangue, com o sacrifício de Jesus. E o Espírito, palavra, que nos trazem essa luz que vai brilhando cada vez mais e mais na vida dos batizados, das batizadas da igreja.
Às vezes falar com as palavras aparentemente abstratas é muito importante, né? Para a gente conseguir ver o todo. Mas é preciso ler um pouquinho antes, quando o autor, ou os autores desse texto, falam que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Muito, assim, quando eu li pela primeira vez, eu pensei, o que eu vou fazer com esse monte de palavra aqui? Espírito, água, sangue. Pronto. De repente, me veio claramente, me abriu de meu clique, que ali está falando do batismo. E muito bem, o texto da segunda leitura continua ali no Evangelho de João, e diz que onde Jesus fala, ou diz claramente que ele é a água da vida, e o pessoal ainda está discutindo, será que esse cara que vem da Galileia, de lá pode vir uma coisa boa? Puro preconceito. Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, sua irmã, é mentiroso. Pode achar que não é, mas é. Porque a religião não convive com preconceito e racismo. Um bom dia.